Começou a gravação. Beleza, pessoal? Muito boa noite para vocês. Desde já, obrigado por mais uma vez estarem aqui presentes. É claro que sabemos que é um feriado, então muitos aí estão viajando, estão no grupo e não vai dar para participar aqui, tá? Mas está tudo bem, a aula vai ficar disponível. Só vou decidir se vou colocar ou não. Desculpa, vai ficar gravada, só vou decidir se vou disponibilizar ou não para a galera que não vai conseguir assistir em função do feriado. Mas, acima de tudo, hoje é o nosso segundo dia desse grande evento, que é a abertura do projeto O Sentinela, no qual tenho como objetivo fazer vocês gabaritarem história na ESA. É isso mesmo, galera. É aquilo que eu digo, é 6/6. Vocês têm que fechar as questões de história. É uma missão grande? Sim, sim, é uma missão grande, mas é possível. E eu vou pegar hoje um conteúdo do edital de vocês para mostrar que sim, é possível, tá? Hoje, então, a ideia é já começar o conteúdo mesmo propriamente dito. Só que a minha ideia principal aqui é mostrar para vocês como é o meu método de ensino, como é que eu trabalho com vocês, para vocês fazerem os comparativos dos cursos que tem por aí pelo mercado, no YouTube, você vai fazer um comparativo e no final você vai tirar suas próprias conclusões. Tudo bem? E lá no finalzinho a gente vai fazer para vocês uma grande revelação, aguardem até o final. Falei semana passada que no final desta aula de hoje a gente ia fazer uma revelação muito importante para vocês, então aguarda aí até o final, beleza? Fechou, pessoal? Então, o que eu peguei para vocês aqui? Eu escolhi um assunto, os 3 primeiros tópicos que aparecem no edital de vocês. Se vocês olharem lá, primeiro tópico que aparece é povos indígenas brasileiros, tá? Uma coisa que geralmente a gente percebe que não tem muito aí pela internet, o pessoal não grava muito aula desse tópico aqui, mas já apareceu em prova, tá? Segundo, é o período pré-colonial. Coloquei aqui exatamente como está no edital, galera. Período pré-colonial, que é Brasil colonial, beleza? Onde a gente vai estudar essencialmente ali, galera, pau-brasil, aquelas primeiras expedições ali, que a gente costuma estudar no começo ali da chegada dos portugueses, e a gente vai finalizar, logicamente, também vamos finalizar lá com a expedição do Martim Afonso de Souza, que foi a primeira expedição colonizadora. E no terceiro tópico a gente vai mostrar como foi que caiu esse assunto aqui na prova da ESA, tá? Sempre aquele papo, meu irmão, tem que pegar e trabalhar dentro do que está na prova de vocês, beleza? Então, esse aqui é o nosso roteiro que a gente vai seguir as 3 partes da aula. Professor, você não está me enganando, não está me iludindo, não? Será que realmente esse conteúdo está no edital? Galera, está aqui o edital ESA 2025. Quando você abre, logo no comecinho aqui, quando você vai abrir aqui, o que você se depara? Você se depara aqui com a letra C, História do Brasil. E o que vem logo aqui? C.1, Brasil Colônia. E logo aqui no comecinho, olha aí, galera, os povos indígenas do Brasil. Primeiro tópico que eu vou trabalhar com vocês. Aí vem aqui o Brasil antes da chegada dos europeus, e aí vem os principais nações indígenas, que eu vou trabalhar com vocês, que são, as principais são os Tupi, os Guarani e os tapuias, tá? E aí, galera, eu vou entrar ainda no tópico 2, em Brasil pré-colonial. Aí eu vou trabalhar com vocês o tópico do edital A, B e C. Vou trabalhar expedições de reconhecimento e guarda-costa, economia do pau-brasil, que tem chance sempre de cair na prova de vocês, e e a expedição colonizadora do Martim Afonso de Souza. Aí, na próxima aula, que já não vai ser aqui aberta para todo mundo, vou trabalhar com vocês o primeiro tópico 3, que é o período colonial, beleza? Então, não estou te enrolando, estou trabalhando exatamente em cima aqui da ferida, galera, que é o edital, beleza? Bibliografia que eu vou usar, os livros que eu usei para preparar esta aula, retirei todos, pessoal, desses 3 livros aqui. Então, tudo que eu falar para vocês, eu fui retirado desses livros. Claro que com a minha experiência, retirei aquilo que há de mais importante para a prova de vocês, beleza? Show? Então vamos lá para a nossa primeira parte, os povos indígenas brasileiros. E não esqueçam, antes da chegada dos portugueses, beleza? Galera, para a prova de vocês, segundo o que está na bibliografia, nos livros, meu irmão, você tem que pegar o quê? As 3 principais nações
indígenas que existiam aqui no Brasil quando os portugueses chegaram. Professor, nação assim é país? Não, cara. É uma expressão que os portugueses usavam e que está no edital desse jeito. Por isso que eu vou trabalhar com você a linguagem do edital. Ou seja, meu irmão, o que é nação? São os grupos indígenas, os grupos. São três principais. Eles só querem os principais, tá? O teu edital deixa muito explícito, tá? As principais nações. São três: os Tupi, os Guarani e os Tapuias. Beleza? Então a gente vai trabalhar de um a um com vocês. Esses dois aqui, os Tupis e os Guaranis, eles parecem, geralmente, eles vão ser trabalhados juntos. Por quê, professor? Porque esses dois povos, que todos indígenas, eles tinham semelhanças na cultura e na língua. Ou seja, galera, se tu visse, por exemplo, um índio tupi e um índio guarani conversando, você poderia provavelmente entender um pouco se você falasse a língua dos dois. Por quê? Porque é muito parecido o idioma deles. E a cultura também. Como assim a cultura? O jeito deles, os costumes, é muito parecido. Por isso que os historiadores agruparam esses dois grupos, então, de povos indígenas desse jeito, tupis e guaranis, beleza? Só trocar aqui de... Pronto, aqui, show. Então, meu irmão, que diabo eu fiz aqui? Tá, beleza. Então, o que vai acontecer? Preste bem atenção. O que vocês precisam lembrar para a prova de vocês? Isso aqui é fundamental, galera. Que esses povos, tupis guaranis, eles habitavam no litoral brasileiro. Não te esquece que a prova da ESA, ela é decoreba. Então pode vir uma alternativa lá falando, os povos tupis e guaranis habitavam o centro do Brasil. Tá errado, é litoral, beleza? Outra coisa, galera, preste bem atenção, que isso é colocado no livro, tá? Apesar desses dois povos, eles terem culturas e línguas parecidas, mas eles também tinham algumas diferenças, tá? Ou seja, se você chegar numa aldeia tupi, numa guarani, você vai encontrar semelhanças? Sim, mas você vai encontrar diferenças? Com toda certeza também. Então não pense que todos eram iguais. Ah, era tudo igual. Não, não era. Tinha algumas diferenças também. Ou seja, como é que cai na prova isso, tá? Que a cultura deles não era homogênea, não era tudo igual. Beleza? Show, meu irmão? Vai batendo print aí desses slides, tá? Galera, bem aqui nós temos o exemplo de uma índia tupi, beleza? Ela aí com seu filhinho, ok? Galera, só para ilustrar para vocês, já viram falar desse cara aqui chamado Araribóia? Esse cara, ele, sem sombra de dúvidas, o Araribóia, ele é um indígena bem famoso, cara, muito famoso. Ele era um índio, galera, tupi. Ele teve ligado com aquela treta lá, daquela guerra que houve entre a França e Portugal, que vamos trabalhar mais adiante, e ele se destacou bastante nessa guerra. Ele era um índio tupi. Outro índio famosíssimo também, galera, o famoso Felipe Camarão, ele também era um índio tupi, beleza? Show, meu irmão? Aqui, peguei do livro de vocês. Outra coisa que pode aparecer na prova, eles podem perguntar, galera, a distribuição ou a localização geográfica na prova para vocês. E aí não tem jeito, meu irmão, vocês vão ter que lembrar. Como eu falei para vocês, se vocês olharem aqui, dá para vocês verem os tupis aqui, os tupi-guarani, aqui, galera, eles todos habitando o litoral. Eles habitavam o litoral do Brasil. Pode ver, todo o litoral, beleza? Show. Bem, feita essa apresentação geral, vamos agora conhecer um pouco dos tupis. E depois a gente vai falar um pouquinho também dos guaranis. Professor, qual tem mais chance de cair na minha prova? Claro, sem sombra de dúvida, os tupis. Os guaranis têm menos, por isso que eu vou falar menos deles, inclusive. Show? Bora lá ver quem eram os tupis. O que vocês precisam? Primeira coisa que está no livro, galera, se está no livro é porque pode cair na prova de vocês. É a economia dos tupis. Como assim a economia? Bora lá. Primeira informação que vocês precisam lembrar é que os tupi, eles utilizavam a comida, a economia, para subsistência. O que é para subsistência, professor? Só o que fosse necessário para comer e ir lá e não sobrar muita coisa. Não era que nem aquela ideia mercantilista dos europeus que tinham que estocar um produto, comida, para poder vender. Não, eles não tinham esse papo, não. Outra coisa, galera, coisa bem básica que vocês também já conhecem, praticava a caça, a pesca, coloquei pesa aqui, pesca, e não esqueçam, praticava o extrativismo. Professor, eu não sei o que é extrativismo. É a coleta, meu amigo, é a coleta, irmão, coletar. Sabe quando tu vai passando embaixo de uma árvore, embaixo de uma mangueira, que tem uma manga lá, só faz pegar, mas tu não plantou essa manga? Isso é coleta, você só vai lá e pega. Então,
os indígenas praticavam também a coleta, ou seja, tinha coisas que eles não plantavam, eles só coletavam da natureza mesmo, principalmente frutas, beleza? Show! Outra coisa, meu irmão, tu não pode esquecer, também está nos livros de vocês. A agricultura, se cair na prova de vocês alguma coisa sobre agricultura, vocês precisam lembrar desta prática aqui bem famosinha chamada coivara. Coivara, pessoal, para quem não sabe aí, se tiver alguém que é do interior, vai saber o que é isso. É tipo assim, você derruba as árvores para plantar, para praticar agricultura. Não esqueça, agricultura é plantar e colher. Plantar e colher. Beleza? Então, para plantar, o que os índios faziam? Metiam o cacete derrubava a árvore e tocavam fogo. Claro, pessoal, não no mesmo dia. Sei lá, derrubava hoje, fazia derrubada hoje, aí esperava secar, dava um mês, mais ou menos, aí depois tocava fogo, aí ficava ali só aqueles restos de carvão e tal, e esse resto que sobrava, de resto de madeira queimada, isso que é a coivara, eles iam lá então fazer. E não esqueçam que na prova de vocês pode cair quais eram as atividades que eram exercidas pelos homens e as atividades que eram exercidas pelas mulheres. Galera, a derrubada e a queima da mata, do matagal, era uma atividade masculina. Eles que iam lá derrubar a porra da árvore, entendeu? Beleza? Agora, as mulheres, elas também tinham uma atividade. Não pode esquecer. Numa questão, eles podem inverter para vocês. Vem lá numa alternativa, por exemplo. As mulheres derrubavam as árvores e tal, e faziam coivara. Não, não eram as mulheres, eram os homens. Eles podem inverter as bolas aí, tá? Não vai cair nessa malandragem dos caras também. Então, meu irmão, as mulheres é que plantavam. Elas plantavam o quê? Feijão, abóbora, mandioca, uma série, pessoal, de produtos agrícolas. Beleza? Meu irmão, se vier economia na sociedade tupi, é isso que vai aparecer na prova de vocês. Eu retirei isso aqui do livro, porque eu sei que isso aqui é o que mais importante para a prova de vocês. Beleza? Show, meu irmão? Alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Tá de boa? Galera, aqui, de novo, um índio tupi, só para ilustrar para vocês. Posso prosseguir, pessoal? Tá tudo tranquilo? Qualquer coisa, joga no chat, viu? Pode comentar no chat. Meu irmão, vamos lá, então. Galera, só para mostrar para vocês, lembra que eu falei da caça? Qual é o indicativo da caça? Galera, é o arco e a flecha. Coisa que vocês estão vendo aqui, ó. Beleza? O arco e a flecha. Aqui a flecha e o arco. Eles usavam isso, claro, pessoal, que o arco e a flecha, porra, não era só para caçar, não, você vê para uma série de coisas, para guerra e tal, mas era também utilizado para guerra, não para caça, galera, caçar animais, principalmente, mas peixe também, beleza? Tá de boa, Guilherme, chegou pegando, tá pegando parte boa ainda, bora meter ficha aí, beleza? Ok, meu irmão? Outra coisa, meu irmão, agricultura. Tá aqui, pessoal, a coivara, tá? Para ti que nunca viu, né? Nasceu em apartamento, tá aqui a prática da coivara. Olha aí, galera. Eles derrubaram primeiro essa região, a floresta, aí aqui tá tudo queimado. Aí, só que não queima tudo, né? Não queima todas as árvores, aqueles troncos ainda ficam pedaços. E esses restos que ficam ali é a coivara. Eles vão lá retirando tudo, empilham ali e depois plantam. Beleza? Show! Meu irmão, vamos agora para a cultura tupi. De economia, se vier na prova de vocês, é o que eu acabei de te falar. Não te bate, não te preocupa, que se vier, é isso. Galera, a principal função de um professor que realmente sabe o que vai passar para vocês, é facilitar a vida de vocês, cara. Ao invés de vocês perderem o tempo de vocês ir lá no livro ler, eu faço esse trabalho e trago para vocês tudo que está ali. Beleza? O que é essencial para a prova de vocês. Depois da economia, professor, o que é que pode cair na minha prova? A cultura tupi. E aí, meu irmão, dentro da cultura tupi, o que vocês precisam lembrar? Se tem uma palavra que tu não pode esquecer, é a palavra guerra. Pessoal, não esqueça que culturas são o quê? Costumes, hábitos. Então, se tinha um hábito corriqueiro, frequente na vida dos tupi, era a guerra. E, principalmente, a guerra ela tinha uma finalidade que era capturar os guerreiros. Pô, professor, não entendi. Peraí. Imagina só, pessoal, que eu sou eu sou tupi e vocês também são tupi, tá? Bora lá. Só que eu tô numa tribo X, vocês estão numa tribo Y. E vocês são meus inimigos. Ah, mas tinha inimizade entre os próprios tupi? Claro, meu irmão. Tu não tem inimizade com o teu irmão, com o teu pai, com a tua mãe, às vezes? Então também havia treta entre os tupi, pô. Então o que acontecia? Essas etnias, essas tribos, elas eram rivais.
Então, uma lutava contra a outra. E aí, o que acontecia? Aquela que fosse derrotada, aquela etnia, aquela tribo que fosse derrotada na guerra, o seu guerreiro, ele era capturado para ser comido, pessoal. Comido, tá? Comido. Meu irmão, como assim, professor? O cara perdeu a guerra, capturava o guerreiro. Por quê? Toda tribo tupinambá, ou seja, tribo tupi, pessoal, tupi é a mesma coisa que tupinambá, tá? Toda tribo tupi, ela tinha um guerreiro. Então, aquela que perdeu o seu guerreiro, ele era capturado. Quer um exemplo de um guerreiro? Esse doidinho que tu tá vendo aqui, ó, o famoso Cunhambebe. Ele era um guerreiro da etnia, desculpa, do grupo tupi. Beleza? Beleza, professor. O que faziam com esse cara? Falei para vocês, capturava esse guerreiro derrotado, capturavam ele, levavam para a tribo para comer ele, num famoso ritual de antropofagia. Eu acho que vocês já viram essa história. Para ver aqui o que é que o Guilherme está falando. No caso, mestre, eles eram capturados para ser comidos e não forçados a trabalhar. Boa pergunta, Guilherme. Ótima pergunta, meu irmão. Vou já completar para ti aqui. Perfeito. Bora lá. O principal objetivo, galera, de capturar esse inimigo era para comê-lo, comer mesmo a carne dele, entendeu? Por quê? Porque os tupis acreditavam que o guerreiro tinha qualidades que os outros indígenas comuns não tinham. Então, esse guerreiro ele tinha força, ele era corajoso, ele era bravo e tal. Então, se você comesse ele, você estaria absorvendo, portanto, essas qualidades. Então, você ficaria bravo, forte, parará, perere, corajoso. Essa que era a ideia. Então, por isso que comia o cara. Beleza? Ah, mas aí entra a pergunta aqui do Guilherme. Eles eram capturados para ser comido ou forçados a trabalhar? Não, para trabalhar não. Não era essa a finalidade, para colocar para trabalhar. Era para serem comidos mesmo, tá? Beleza? Professor, onde é essa tribo que eu quero ir lá? Ei, galera, e outra coisa importante, tá? Outra coisa importante. Toda vez que acontecia essa onda, esse conflito entre essas tribos tupi, tribo tupi A com tribo tupi B, por exemplo, pessoal, essas tribos elas faziam alianças entre elas. Vamos supor, por exemplo, que aqui tem 10 tribos tupi. Não esqueça, pessoal, que os tupi estavam subdivididos em várias tribos, dezenas de tribos. Então, vamos supor 10 tribos. Dessas 10 tribos, duas não se gostam. Então, o que elas vão fazer? Essas tribos, elas vão se fazer alianças com outras tribos, para que elas possam o quê? Ficar mais forte. Como é que nós chamamos para isso aqui? Alianças intertribais. Show, pessoal? Deu para entender esse papo? Churrasquinho, exatamente. Queria estar lá, Vitor, para ser comido? Entendi. Top, Guilherme. Show de bola. Professor, onde é essa tribo? Eu quero descobrir ela. Galera, o que que pode aparecer na prova de vocês também? Para vocês identificarem. Obrigado, irmão. Tamo junto, viu? Ei, galera, para vocês identificarem também as aldeias tupi. Galera, este é o formato da aldeia. O que era a aldeia, professor? A aldeia era o local de moradia deles, o local, a habitação deles. Então, se vocês olharem aqui, galera, isto aqui, olha, é a aldeia. Olha aqui, tem um cercadinho e tal. Tem aqui algumas ocas, né? Isso aqui é a oca que fica dentro da aldeia, né? Beleza? Enfim. Daqui dá para ver melhor, pessoal. Isso aqui é a aldeia completa, tá? E aqui, isto é oca, 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 oca. Aqui oca também. E aqui, inclusive, olha, uma prática de antropofagia, beleza? Pessoal, não esqueçam que se vier na prova de vocês, o que é que eles vão perguntar? A guerra entre os tupi. Guerra, guerra, guerra. E, meu irmão, os tupi viviam guerreando. Uma tribo tupi contra outra tribo tupi. E aqui vocês têm um exemplo. Dá uma olhada aqui, galera. Isso aqui são duas tribos tupi guerreando entre elas. Olha aqui, de um lado do rio aqui e de outro lado. Elas estão se enfrentando no pau aí. Beleza? Aqui de novo, galera, dá para ver guerra. Olha aqui, galera. Esses indígenas aqui atacando uma tribo. Galera, é tupi aqui contra tupi, irmão, beleza? Aqui de novo, pessoal, mais um exemplo para vocês de guerra. Olha aqui os indígenas, também em guerra. Ou seja, meu irmão, a guerra, ela era uma constante na vida dos tupi. Por isso que ela faz parte da cultura deles, beleza? Beleza, professor, como era que rolava o ritual de antropofagia? Bora lá então, pessoal. Vou mostrar para vocês o passo a passo aqui, só o básico, tá? O básico do básico. Então, o que acontecia? Aquele guerreiro que foi capturado, ele era levado para a tribo adversária. Então, imagina só que eu pertenço a uma tribo tupi e tu pertence a outra tribo tupi. Aí tu foi derrotado pela minha tribo. Então, eu vou pegar o teu guerreiro para trazer para minha tribo para a gente comer ele. Entendeu?
Então, quando chegava, o que acontecia? Na hora de comer esse doido, colocava ele em pé e amarravam uma corda nele, chamado de mussurana, tá? E começavam a falar mal dele, cuspir nele para ver se ele se mantinha como um guerreiro, porque o guerreiro tinha que ser, pessoal, corajoso. Então o pessoal começava a ofender ele para ver se ele não ia broxar, entendeu? Então se ele broxasse, aí o pessoal não ia comer, ele falava, pô, vou comer esse cara aqui, meu irmão, vou ficar mais fraco ainda. Então, ele tinha que mostrar valentia, ele tinha que ser comido, pessoal, mostrando que era valente, beleza? Aprende, aprende, viu? Ok, pessoal? Depois que. Aí o cara dava uma porrada na cabeça dele, com esse tacape aqui, né? Pô! Depois que dava uma porrada, estourava o miolo dele, aí metia um pau no cu do cara aqui, ó. No rabo do cara. É chamado de empalação essa prática aqui, tá? Empalação. Por que isso, professor? Para não sair nada, para não se perder nada. Beleza? E aí começava o processo de devorar. Olha aí, ó. Entendeu? Churrasquinhozinho aí. Só o filé. E aqui, pessoal, olha aqui, ó. Tá perdendo? Tu que tá com fome aí, meu irmão? Olha aí, ó. Tornozelozinho aqui, ó. Tu ficava mordendo meia hora aí um tornozelo desse. Pronto, pessoal. Isso era o ritual. E aí, não esqueça que os pajés, professor, quem é o pajé? Era o cara que seria o líder religioso. Os pajés compareciam nesse ritual. Professor, por que o ritual? O que é um ritual? É um procedimento. É um jeito de fazer, entendeu? É um processo. Então tinha toda uma etapa a se fazer. Igual quando tu vai na igreja, por exemplo, tu vai cear. Não é de qualquer jeito, tem uma etapa das coisas lá. Beleza? Então aí o pajé, pessoal, aparecia aqui. Os pajés faziam a dança na hora do ritual de antropofagia. Beleza? Ok, professor, eu tô safo agora em cultura e em economia tupi. Eu entendi muito bem o que é a economia tupi, o que é também a cultura, e eu sei que pode cair guerra e principalmente antropofagia, tá? E também estou agora muito, muito também capacitado para saber o que é ritual de antropofagia. Agora a gente vai passar para uma outra etapa, tá? Mas aí eu vou conversar um pouquinho com a galera que está comentando aqui no Meet. Pessoal, uma outra coisa que eu esqueci de avisar, o Léo até me falou, está sendo transmitido também no YouTube, tá? Está sendo transmitido no YouTube também. Só que a transmissão oficial é pelo Meet aqui, tá? É pelo Meet. No YouTube, a galera que não está no grupo. A galera que não está no grupo está assistindo, nem sei se tem alguém lá assistindo, mas enfim, a gente colocou lá para disponibilizar para a galera assistir. Beleza? Deixa eu ler aqui as perguntas de vocês. Churrasquinho beneficente, exatamente. Mestre, o senhor já explicou as línguas? Ah, boa. E, Guilherme, não expliquei, cara. Porque eu vi que a bibliografia não falava de línguas praticamente. Por isso que eu não botei. Boa pergunta, tá? Então, quais são as línguas? A língua tupi, a língua guarani e a língua tapuia. Elas são diferentes, entendeu? A língua tupi, ela é diferente da língua tapuia. Beleza? Então, eu não botei para vocês por quê? Porque a bibliografia não aborda muito isso. Ela apenas cita ali num ponto muito tangencial, entendeu? Ponto, apenas uma pontinha ali. Por isso que eu não botei para vocês. Mas ótima pergunta, cara. Sacanagem com o indígena. Porra, cara, sacaneava com o cara, metendo uma vassoura no rabo do cara. Será que tem costelinha? Com certeza, meu irmão, essa costelinha é desse guerreiro. A história da ESA é difícil, as línguas é cobrado na ESA. A pergunta do Guilherme, cara, e assim, a história para ESA é difícil? Eu acho que ela é difícil por quê? Porque ela é decoreba. Tu tem que saber, cara. Tipo, o que o cara pode perguntar sobre, por exemplo, que a gente acabou de estudar? Ele pode perguntar, por exemplo, os tupis moravam o quê? No litoral, no centro do Brasil, que é o que chama lá no livro, tá assim, localização geográfica. Pessoal, se vocês prestarem atenção, se vocês pegarem o livro, eu coloco exatamente como está no livro. Por quê? Porque vocês precisam se acostumar como está no livro. O cara pode perguntar assim, colocar, por exemplo, sobre as nações indígenas, aí pode perguntar, os tupis, os tapuias praticavam antropofagia, tinham como grande marca a prática da antropofagia, tá certo? Não, tá errado. A prática da antropofagia é uma prática tupi, tupi, entendeu? Não esqueçam disso. Então, é isso que vai tornando a prova difícil, porque são coisas assim, muito detalhes, entendeu? Tipo, desse jeito, meu irmão, que cai na prova. É por isso que é foda, é por isso que fica difícil pro cara. É difícil tu ver um cara que fecha história, pô. Beleza? As línguas elas não são cobradas praticamente. Claro que um dia o cara pode cobrar, porque nos livros que estão na bibliografia eles chegam a citar, só que eles não dão ênfase para isso. Então, por isso que eu não botei para vocês. Ok, pessoal, então falei para vocês dos tupis e dos guaranis, agora bora falar para vocês sobre os tapuias. Pergunta aqui do Guilherme. Mas os tupis são considerados seminômades? Sim, cara.
Sim, mas muito cuidado, tá? Porque nem toda a tribo vai depender muito da tribo e da fase da história também. Vai depender muito da fase da tribo Tupi. Se tu pegar ao longo da história, tem alguns momentos que eles eram seminômades, os tupis. Mas você vai encontrar outros não. Mas de maneira geral, sim, cara. Tanto é verdade que o que acontecia com os tupis? Eles ficavam explorando ali uma região, morando no local, e exploravam. Quando ficava infértil aquela região ali, eles migravam, iam para outro lugar. Então, isso acontecia com toda certeza. Isso acontecia assim, a migração. Então, por isso que alguns historiadores chamam de seminômades. Pessoal, professor, o que é nômade? Lembra aquele cara que não para em nenhum lugar? Hoje ele está aqui, depois ele se muda para outro lugar. Deve ter amigo assim, né? O cara tá morando numa rua, depois mora na outra, depois vai para outra. Esse cara é um nômade. Qual é o contrário de nômade? Sedentário. Quem é o sedentário? É aquele cara que fica mais parado. Lembra que a gente usa no dia a dia a expressão sedentário? Porra, meu irmão, tu tá sedentário, tu não vai pra academia, rapaz. Quem é o sedentário? Aquele que fica só parado, senta na porra do sofá e fica lá o dia todo. Então, sedentário, lembra sempre, sedentário, esse papo de ficar parado ali. Eram tribos indígenas que ficavam por muito tempo morando no mesmo local. Por que ficavam ali? Porque elas tinham que plantar. E para plantar, para colher, não te esquece que demora. Tu não vai plantar feijão hoje, amanhã tu vai colher, tem que esperar um pouco. Aí por isso que esses caras ficavam lá um pouco mais de tempo. Show, pessoal? Top, meu irmão. Boa pergunta, Guilherme. Pessoal, bora para os tapuias. Quem eram os tapuias, pessoal? Só para vocês terem uma noção, só para mostrar, para a questão meramente ilustrativa. Olha aí essa família tapuia, galera. Os tapuias, pessoal, eles tinham aspectos físicos, assim, bem diferentes dos tupis, tá? Inclusive dizem que os tapuias eram mais fortes, mais altos, por exemplo, né? Beleza? Olha aí o pinto do cara, hein? Não dá 1 centímetro. Galera, e os tapuias? Quem são, afinal de contas, os tapuias? Quem são? Bora lá, o que importa para vocês? Os tapuias, pessoal, quais são as principais tribos tapuias? Os Goitacazes que moravam no Rio Paraíba, Goitacazes. Outro grupo muito importante, guerreiro pra caramba, irmão, guerreiro bravo, brabo. Os Aimoré, ou Aimorés. Esses caras eram brabos, irmão. Eram guerreiros também, tá? Beleza? Te deram um problema para os colonizadores, inclusive. Eles moravam, pessoal, no sul da Bahia. E os Tremembé, ou Tremembés, eles moravam entre o Ceará e o Maranhão. E não te esqueça o que eu falei para vocês. De modo geral, os tapuias, eles eram hostis aos portugueses. Professor, não sei o que é hostil. Contrário. Por que eu uso essas expressões? Porque aparece às vezes no livro, aparece nas questões, e você tem que se ir familiarizando. Então, de maneira geral, os tapuias se mostraram bastante contrários aos portugueses, por exemplo. Beleza? Enfrentaram o de peito ali os portugueses e travaram guerras duras contra os portugueses, beleza? Então esses são os tapuias, os principais grupos tapuias. Sedentarismo, eram povos que não falavam a língua tupi. Exatamente, perfeito, Guilherme, isso mesmo, galera. Os povos tapuias não falavam a língua nem tupi nem guarani. Pensa comigo, imagina só, Guilherme, imagina que tu é tapuia, o Vitor ele é tupi, e o Vitor, tem Vitor Ferreira, cadê outro aqui? O Vitor e o Otton. Então, imagina que cada um de nós somos um é Tapuia, outro é Tupi, outro é Guarani. Galera, o Tupi com o Guarani, eles vão se entender se eles pararem para conversar. Imagina que eu com o Otto fosse Tupi, eu fosse Guarani. A gente fosse conversar, a gente ia se entender. Mas se, por exemplo, o Guilherme, que é tapuia, viesse conversar com a gente não ia entender ele. Por quê? Porque outra língua, uma língua muito diferente, muito diferente. Não dá para entender nada, entendeu? É tipo assim, tu tá conversando português com inglês, sacou? Show. Beleza? Vitor, rapaz, para ver aqui a pergunta do Vitor, não sou tapuia, mas tenho descendência dos Bororó. Ih, rapaz, então tu é tapuia, pô. Os Bororó, eles eram tapuias. Então tu descende dos tapuias, beleza? Pelo menos tu não vai ser comido lá, pô, que não pratica, os tapuias não praticavam muito esse papo de antropofagia, não, tá? A antropofagia, repito, era uma coisa essencialmente tupi, beleza? Professor, como era a aldeia, ou seja, o local de moradia dos tapuias? Tá aqui, galera, isso aqui que vocês estão vendo, tá? Beleza? E uma coisa que não esqueçam, galera, a caça estava presente em todas as sociedades indígenas, Tupi, Guarani, Tapuia, e aqui nós temos, de novo, pessoal, aqui, o que aqui sempre vai nos lembrar que a prática da caça? Aqui, meu irmão, o arco e a flecha.
Já pensou, galera, se essa flecha entra no rabo do cara aqui? Ei, meu irmão, não vai fazer isso aí, pessoal, no teu quintal aí, tá? Ei, meu irmão, cara, o arco e a flecha sempre são indícios de que existia a prática da caça e da pesca. Aqui dá para vocês verem aqui, olha. Olha aí, os caras caçando um veado aqui no meio do. Não, brincadeira, pessoal, é um tigre, tá? Olha aí, usando aqui, pessoal. Aqui dá claramente para vocês verem o uso do arco e da flecha para caça, beleza? Temos um indígena na live, temos um indígena na live, exatamente. Mas fica tranquilo que a gente não vai te bulinar, não. A mãe da minha bisavó era dessa tribo. Então tu tem descendência bororó, mano. Tem mesmo, cara. Cuidado com os tupi por aí, rapaz. Vitor, lá ele pro índio aí. Lá ele mil vezes, né, meu irmão? Pessoal, outra coisa que os indígenas inventaram, que era muito top, eram as canoas, né, velho? E os europeus ficaram, inclusive, fascinados como esses caras, as habilidades, né, que os caras tinham com canoa. Então, aqui uma representação de canoa. Para que a canoa? Ah, para você se deslocar, transporte, caçar, pescar, fazer um monte de coisa. E também a dança, que é uma parte da cultura. Não esqueçam que os tapuias, tal como os tupi-guarani, também tinham cultura, pô. Ou seja, os caras dançavam, tinham as crenças deles. E aqui dá para você ver, por exemplo, a dança tapuia, tá? Aqui dá para ver bem claramente aqui. Estão fazendo roda. Beleza? Show. Ok, meu irmão, matamos então a primeira parte da nossa aula, tá? Qual era a primeira parte? As nações indígenas. Falamos de 3 grupos, 3 nações. É assim que vai aparecer na prova. Nações indígenas, são grupos indígenas. Quais são os 3? Os Tupi, os Guarani e os Tapuias. E não esqueçam que na prova eles vão embaralhar tudo para vocês. Eles vão embaralhar características dos Tapuias, características dos Tupi, dos Guarani. E na hora, meu irmão, tu vai ter que te virar, tu vai ter que lembrar. Beleza? Ok, pessoal. Falamos agora, terminamos essa parte e vamos entrar agora na fase do período pré-colonial. Aquela fase, galera, que nós chamamos de Brasil pré-colonial. Beleza? Preste bem atenção, porque essa parte ela é muito importante. Ela já caiu mais, inclusive, do que a primeira parte que nós acabamos de ver. Fechou? Mestre, uma pergunta. Fora desse assunto, as expedições caem na prova? Com certeza. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Já caiu expedições, com certeza. Mais de uma vez, inclusive. Bora lá, então. Show, Guilherme. Boa pergunta, viu? Parabéns aí. Pessoal, para a gente entrar e falar o que é Brasil pré-colonial, primeira coisa que a gente tem que lembrar é esse acontecimento que todo mundo já estudou na vida, que inclusive amanhã, dia 22 de abril, 22 amanhã, amanhã não, desculpa, depois de amanhã, né? Quarta-feira, quarta, terça, hoje é 20, né? Depois de amanhã, daqui a 2 dias, vai se completar mais um ano, tá? O dia 22 de abril, que é o descobrimento do Brasil. Ou seja, meu irmão, descobrimento do Brasil, tá aqui a data. Só por que você coloca a data? Porque a ESA cobra a data. De repente, pergunta lá que o descobrimento foi em 1492, que foi o descobrimento da América, e tu confunde as datas. Então tá aí para vocês, tá? Pessoal, quem foi o cara que comandou a expedição que conseguiu chegar no Brasil. Um cara chamado Pedro Álvares Cabral. Também botei para vocês por quê? Porque numa prova eles podem colocar lá. Quem comandou a expedição do descobrimento do Brasil? Aí coloca lá, por exemplo, Gonçalo, Jacques, Cabral, entendeu? Por isso que eu botei para vocês. Tá aqui o Cabral, meu irmão. Olha aí, o Cabralzinho aqui, ó. Beleza? Veio de longe para o Brasil. Os portugueses, e aí entra um ponto muito importante. Assim que os portugueses chegaram no Brasil, eles não encontraram metais preciosos. Guarda essa informação que ela é metal precioso. Essa informação ela é preciosíssima. Por que, professor, é tão importante eu saber que os europeus, portugueses no caso, assim que botaram o pé aqui no Brasil, não encontraram metais preciosos? Porque vai ser isso que vai fazer com que os portugueses não fiquem muito interessados no Brasil. Sabe quando tu está conhecendo uma pessoa, que tu procura na pessoa algumas coisas, e tu chega, tu começa a conhecer e fala, poxa, não era o que eu esperava, eu não encontrei o que eu queria, entendeu? Aí tu, olha, mete o pé, não é isso? Ou vou deixar ali no banho-maria e tal, vai. Então, foi isso que Portugal fez com o Brasil. Pô, não encontrei ouro aqui, meu irmão. Quero ouro e prata, quero saber de índio pelado na minha frente, rapaz. E não tinha, então, ouro e prata. Então, por isso que os portugueses não se interessaram tanto pelo Brasil. Na época, era mais interessante para eles o quê? Lá o comércio com o Oriente, com a África, como veremos mais adiante. Fechou? Pronto. É isso que vocês precisam ter de informação aqui.
Está aqui a pintura que retrata o momento do descobrimento, essa pintura que retrata o momento do descobrimento do Brasil, beleza? Só para ilustrar para vocês. E aí vamos entrar agora sim, preste bem atenção, printa isso, meu irmão. Característica do Brasil pré-colonial. Professor, o que é esse papo de Brasil pré-colonial? Vou te explicar agora, tá? Antes disso, deixa eu perguntar, desculpa, deixa eu responder aqui uma pergunta aqui do chat. Europeus vieram ao Brasil, mas era à procura de ouro e prata e não se interessavam, ou eram os portugueses? Não, eram os portugueses. Os portugueses que chegaram no Brasil. Eles estavam interessados também em encontrar metais preciosos, com certeza. Tanto é verdade que tem um trecho da Carta do Caminha que é famosa, aonde, lembrando que o Caminha foi o cara que veio junto com Cabral e na viagem. Então, quando ele chega no Brasil, ele escreveu uma carta do que ele viu. Ele relatou o que viu e ouviu. Então, ele escreveu nessa carta em 1500. Olha, rei de Portugal, infelizmente, ele não fala assim, mas tipo isso, né? Nós não encontramos aqui nem ouro, nem prata, nem ferro, nem alguma coisa de metal. Ou seja, se ele diz que não encontrou, porque eles estavam procurando. Beleza? Entre os portugueses e europeus. Sim, na verdade, todos os europeus, nessa época, eles procuravam ouro e prata. É porque era a fase do mercantilismo. E dentro do mercantilismo, nós tínhamos uma característica chamada metalismo, que era aquela ideia de que os europeus, os países europeus queriam encontrar o máximo possível de metais preciosos. E Portugal era um desses países metalistas. Era por isso. Show? Show. Então, pronto. Tirada a dúvida, então. Professor, qual é o período pré-colonial? Outra coisa, numa questão, eles podem perguntar assim: eles fazem parte do período pré-colonial. Aí pode aparecer data para vocês, então vocês têm que decorar, não tem jeito. O período pré-colonial vai de 1500 a 1530. Professor, por que até essa data? Porque a partir de 1530, aí sim o Brasil ele vai ser colonizado. Nesse período aqui, na fase pré-colonial, os portugueses diziam basicamente assim: olha, o Brasil é nosso, porque foi a gente que descobriu o Brasil. Então, o Brasil é nossa posse, é nosso. Só que a gente não vai colonizar ainda, ou seja, a gente não vai vir para cá para morar, para de fato ficar aqui. Não, a gente vai pegando aqui alguns produtos daqui, como por exemplo o pau-brasil. A gente não vai se interessar tanto pelo Brasil, mas o Brasil é nosso, porque fomos nós que achamos. Então, não é um período ainda, não é um período, o pré-colonial, no qual os portugueses demonstravam grande interesse pelo Brasil, beleza? Outra coisa, não esqueça, galera, nessa fase não há aquilo que está no livro para prova de vocês, colonização efetiva. Professor, o que é uma colonização efetiva? É o que vai acontecer a partir de 1530. Daí para frente, aí sim, Portugal vai se interessar muito. Usando aquele exemplo que eu falei para vocês, lembra que quando tu tá interessado numa pessoa, tu realmente dedica tempo para aquela pessoa, pô. Então tu te interessa efetivamente, ou seja, realmente, tu te dedica, coloca intensidade, tu coloca energia. Então, assim, nesse período de 1530 até, desculpa, 1500 até 1530, Portugal não estava muito interessado no Brasil, por isso que não tinha ainda uma colonização efetiva. Outra coisa, galera, não esqueçam, por que Portugal mesmo não se interessou pelo Brasil nessa fase? Porque ele não encontrou metal precioso. E o comércio asiático e africano era muito mais lucrativo para Portugal. Professor, qual é, por favor, esse comércio asiático? É o comércio com as Índias, também chamado, no livro de vocês aparece comércio com as Índias, aparece comércio asiático, ou ainda aparece também, galera, não esqueçam, o comércio com o Oriente, as famosas especiarias, beleza? Então, era muito mais lucrativo para Portugal as especiarias do que, por exemplo, o pau-brasil, entendeu? É por isso, então, que Portugal estava mais interessado lá para o Oriente e deixando o Brasil aqui em segundo plano, beleza? No vácuo, beleza? Ok, pessoal? E não esqueçam, pessoal, qual foi a atividade econômica que mais se destacou na fase do Brasil pré-colonial? Não esqueçam disso, foi o pau-brasil. A partir de 1500 para frente, já vai começar a se destacar uma outra atividade econômica que vai ser o açúcar. Então, a atividade predominante no pré-colonial, não esqueçam, é o pau-brasil. Beleza? Show, pessoal? Dúvidas? Tá de boa aí? Tá indo fácil? Aqui, galera, para quem nunca viu um pau-brasil, tá aqui, olha. Isto aqui é uma representação do pau-brasil e aqui um indígena derrubando. O pau-brasil era procurado por conta de sua tinta, exatamente. Vamos já falar dele daqui a pouquinho. É uma parte muito bacana que a gente vai estudar daqui a pouco. Ok, pessoal? Deu para entender, então, o que é o Brasil pré-colonial? Deu.
Se deu para entender, vamos continuar. Professor, durante, então, essa fase do Brasil pré-colonial, o que foi que aconteceu? Os portugueses, então, Portugal não se interessou totalmente pelo Brasil? Não, galera, muito cuidado. Portugal vai dizer, beleza, a gente não encontrou ouro aqui, desculpa, não encontrou metal precioso, mas nós vamos continuar vasculhando aqui o Brasil. De repente a gente encontra ouro, alguma coisa aqui importante, ou seja, Portugal não largou o osso, irmão. Ele continuou aqui no Brasil procurando para ver o que era interessante para ele do ponto de vista econômico. E aí, pessoal, foi nessa fase do pré-colonial, não te esqueça, é que rolou aquilo que alguém perguntou aqui ainda há pouco, tá? As expedições de reconhecimento e também expedições guarda-costa. Professor, eu não sei diferenciar as duas coisas. Calma que a gente vai explicar mais na frente. Mas desde já te antecipo. Qual era a finalidade dessas expedições? Pessoal, reconhecer o território. Como assim reconhecer? Saber, galera, conhecer e saber o que tinha. Ou seja, o rei de Portugal falou, beleza, chegamos em 1500 e o pessoal falou que não tem ouro e prata, mas será que não tem mesmo? Velho, será que não tem outro produto também que a gente possa explorar? Então, bora reconhecer o território, ou seja, bora caminhar pelo território, bora procurar para ver o que tem, bora vasculhar para ver o que tem. Isso é reconhecimento do território. O que é guarda-costa? Galera, são expedições para proteger o território, como veremos mais adiante, para preservar a posse. Por quê? Porque mais adiante falaremos para vocês que os franceses, os ingleses e também, não te esquece, os holandeses vão tentar chegar no Brasil aqui. E isso vai colocar em risco a posse do Brasil. Portugal vai abrir o olho e vai mandar para casa expedições guarda-costa. Mas calma que tudo vai estar explicado para vocês. Bora lá então, expedições guarda-costa. O que é que está no teu livro, meu irmão, que vai cair na tua prova? Três expedições que são colocadas no teu livro. Primeira expedição, que está no livro de vocês, e pode cair na tua prova, tu sabe que já caiu questão sobre isso, meu irmão. Foi a expedição de 1501. Quem foi o cara que comandou essa expedição? Foi o Gaspar de Lemos. Professor, o que foi que ele fez? O que está no livro que eu tenho que lembrar? Aquilo que é mais importante, que o senhor retirou do livro para mim, já que eu não tenho tempo para eu lembrar para minha prova. Galera, ele explorou o litoral do Brasil. Como assim explorou? Ele reconheceu. Ele saiu pelo litoral do Brasil, parou, observou alguma coisa. Isso é explorar o território. Outra coisa que ele fez, muito interessante, esse doidinho, Gaspar de Lemos, galera, ele deu nome aos acidentes geográficos. Galera, não tem, por exemplo, Baía de Todos os Santos, Cabo, por exemplo, Cabo Frio, não tem esses nomes? Pois então, foi esse doidinho que deu esses nomes. Ele olhava esses acidentes geográficos, né, as baías, os cabos, as ilhas, e ele ia dando nome, e nome português, não esqueçam, tá? Outra coisa que esse doido fez, não esqueçam, ele confirmou, olha a palavra, a existência do pau, pessoal, do pau-brasil. Beleza? Como assim confirmou? É porque havia indícios de que no Brasil havia pau-brasil. Então, ele falou, olha, meu irmão, de fato, no litoral do Brasil, tem realmente pau-brasil. Pronto, meu irmão, é 1501, um ano depois da chegada de Cabral. Então, para a prova de vocês, do Gaspar de Lemos, é isto. Se vier na prova, vai cair isto aqui. Beleza? Entendi, professor? Só para mostrar para vocês, foi este navio que o Gaspar de Lemos veio comandando, tá? Beleza? Outra expedição que está também no livro de vocês é a expedição de 1503, que foi comandada por um outro cara, um outro português chamado Gonçalo Coelho. Esse cara aqui que foi representado, pessoal, isso aqui não vão achar que ele era assim, pô, isso aqui é enfim, foi feito por inteligência artificial, tá? O nome desse doidinho aqui. E, meu irmão, presta bem atenção aqui, ó. Esta aqui é muito importante, meu irmão, esta expedição, tá? Qual era a finalidade dessa expedição? Era, pessoal, principalmente focar no comércio do pau-brasil. A gente pode dizer que essa expedição ela tinha como finalidade, o foco dela era o pau, beleza? Era o pau-brasil. E, meu irmão, e aí o que aconteceu, galera? Quem organizou, quem ajudou a organizar essa expedição foram os comerciantes. Por quê? Porque os comerciantes estavam interessados em vender e ganhar dinheiro com o pau-brasil. Então, o foco principal dessa expedição era, sim, o pau-brasil. Beleza? Exatamente, extração do pau-brasil. E aí entra uma coisa que está prestes a cair na prova de vocês. Galera, eu aposto com vocês que isso aqui está muito próximo de cair na prova de vocês. Beleza? Muito próximo. Galera, essa expedição, esse doidinho, Gonçalo Coelho, ele fundou no Brasil também as primeiras feitorias. Professor, o que é feitorias? Eram armazéns, galera, tipo assim,
Já viu aqueles armazéns que ficam cheios de produtos? Já viu isso aí? Então, isso era uma feitoria, ficava no litoral do Brasil. Qual era o principal produto que a feitoria armazenava? Era o pau-brasil, mas não só, tá? Armazenava também outros produtos que foram encontrados no Brasil. Pena de papagaio, por exemplo, e assim por diante. Mas o principal objetivo da feitoria era armazenar o pau-brasil. Então, pegava o pau-brasil lá no interior do Brasil e guardava aí nas feitorias para quê? Para que quando o comerciante europeu viesse, pegava esse pau-brasil nas feitorias no litoral e levava para a Europa. Outra coisa importante, pessoal, as feitorias também serviam para proteger o território. Ou seja, a feitoria ela tinha basicamente duas funções. Uma função de armazenar o pau-brasil e outros produtos, e uma outra função que era proteger o território. Como assim proteger o território? Galera, às vezes, ao redor da feitoria, ou ao lado da feitoria, era construída uma fortificação militar, que era para proteger. Por que proteger, professor? O tempo todo você está falando de proteger. Porque o Brasil vai ser visitado por outros países estrangeiros. França, Inglaterra, a Holanda. Não só português, não. Beleza? Então, era essa a finalidade. Beleza? Show, pessoal. Deu para entender, então, sobre o Gonçalo Coelho. Então, numa prova, como é que pode cair? Pode cair o seguinte: expedição que se destacou no comércio do pau-brasil foi expedição Gonçalo Coelho, Parará, Pererê, vocês vão ter que saber. Beleza? Galera, se vocês não lembram... Ah, uma coisa aqui, galera. Esse doidinho aqui, o Fernando de Noronha, ele era um grande comerciante português e ele foi um dos caras que financiou essa viagem, o Fernando de Noronha. E não esqueçam, galera, que ele foi um cara que recebeu da coroa portuguesa a primeira capitania hereditária, assunto da próxima aula. E a ilha que leva o seu nome, Fernando de Noronha, foi exatamente essa capitania que foi dada para ele pelo rei de Portugal. Beleza? Ok? Pessoal, professor, nunca vi uma feitoria, me mostre. Galera, tá aqui para ti, ó. Isto aqui é uma feitoria. Tá vendo aí? Isto é uma feitoria. Olha como ela é tipo uma fortificação militar. Isso aqui é um castelo, né? Que é o castelo de um cara, de um capitão donatário que vem para cá, que é o Duarte Coelho. E o castelo dele, e bem aqui tinha uma feitoria para proteger a região. Ou seja, se alguém tentasse chegar aqui para roubar a feitoria, atacar a feitoria, aí aqui essa feitoria, desculpa, pessoal, o castelo, a feitoria, você tinha, às vezes, a feitoria, como falei para vocês, duas funções, tá? Proteger, tipo, armazenar produtos e proteger também. Tinha feitoria que ela tinha as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Mas, enfim, isso aqui é uma feitoria para vocês observarem. Show? Beleza. Última expedição que o livro de vocês coloca. Professor, eu sei que tem outras expedições, tem que estudar? Não, porque não está na bibliografia. Não seja doido. Beleza? Não precisa você estudar. Estuda o que está no livro, porra. Por isso que eu digo para vocês, galera, é muito importante para vocês, para quem conseguir estudar pelo livro, ótimo. Quem não conseguir, meu irmão, pega um professor que saiba dar aula pelo livro. Porque tem um monte de outras expedições, aí o cara vai ficar trabalhando com vocês, sendo que não está no livro. Tu vai estar perdendo tempo. Outra expedição que já caiu na prova da ESA foi a expedição de 1516 a 1520, pessoal. Foi a do Cristóvão Jacques. E, meu irmão, essa expedição ela era uma expedição quase que 100% de caráter militar. E presta bem atenção nisto aqui. Bem atenção. Ela era uma expedição que tinha como finalidade combater o contrabando do pau-brasil. Professor, não sei o que é contrabando. É pirataria, meu amigo. Pirataria. Como assim, professor? Não entendi. Eu falei para você já. Galera, quando os portugueses descobriram o pau-brasil, beleza? Essa árvore começa a gerar lucros para Portugal, na Europa. Só que aí outros países, como França, e principalmente a França, mas não só a França, mas também Inglaterra e também Holanda, falaram, meu irmão, eu vou pegar lá o pau Brasil também. Eu tô afim do pau, vou para lá, entendeu? Então, esses caras, também, esses países também começaram a rondar aqui pelo litoral do Brasil. Para quê? Para roubar para pegar o pau-brasil. Só que para Portugal isso era um contrabando, era uma pirataria. Por quê? Porque Portugal se considerava o dono do Brasil. Se ele era o dono do Brasil, então o pau-brasil era dele. Se a França vem para cá pegar pau, ela está praticando pirataria, está praticando contrabando. Beleza? Eles adoravam, pessoal, esses pau dos índios aqui, né? Beleza?
Essa eu sei, extração do pau-brasil. Perfeito, exatamente, exatamente, perfeito. Pau-brasil, procurado por conta de sua tinta, chegou na minha dúvida, mestre. Então pronto, chegou. A gente vai já resolver isso aí agora. Relaxa. Exatamente, Vitor. Lá ele, mestre, exatamente. Os caras adoravam, né? Essa madeira aí, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Ok, pessoal? Então, galera, quem eram os principais contrabandistas? Pode vir numa questão, por exemplo, lá. Quem eram os principais contrabandistas? Galera, falei para vocês, que praticavam a pirataria. Eram os ingleses, os holandeses e não te esquece, principalmente os franceses. Lembrando que na tua prova pode aparecer as duas palavras, ou os piratas ou os contrabandistas. É a mesma coisa, beleza? Não te esquece. Então, essa aqui foi a expedição de Cristóvão Jacques, que caiu na prova da ESA já, tá? Aqui a data dela. Beleza? Ok, pessoal? Qual é a diferença desta aqui para as outras? Que essa tinha como principal finalidade combater a pirataria, o contrabando. Beleza? Show? Beleza? Sabe quem foi, pessoal, o rei de Portugal que organizou essas expedições, chamado guarda-costas? Ah, professor, agora eu entendi. Qual é a diferença, qual é a característica principal de uma expedição guarda-costas, como está no edital de vocês? Galera, é uma expedição militar feita para combater pirata, contrabandista do pau-brasil. Então esse rei falou: meu irmão, bora tocar o terror nos franceses, nos ingleses e holandeses que estão roubando o nosso pau-brasil. Bora lá. E aí então esse rei criou essa expedição que eu falei para vocês, beleza? Esse rei que você está vendo aqui. Inclusive ele falou que a ideia era para afugentar os ladrões do mar. Quem eram os ladrões do mar? Os piratas, beleza? Show? Galera, uma coisa muito importante que pode aparecer na prova de vocês: o Tratado de Tordesilhas. Professor, como é que o senhor está encaixando esse negócio aqui e tal? Calma. Só você pensar o seguinte, galera. Em 1495 foi assinado um tratado entre Portugal e Espanha. Como é o nome desse tratado? Tratado de Tordesilhas. O que dizia o tratado? Pessoal, simplesmente a Espanha e Portugal sentaram numa mesa e dividiram o mundo em duas partes. Olha, Espanha, tu fica com uma parte, eu fico com a outra. Pronto, foi isso. Aí o que acontece, meu irmão? Os outros países, Inglaterra, França e Holanda, falaram: ei, meu irmão, vocês não me convidaram para essa mesa para dividir. Vocês não me convidaram. Então, como é que vocês decidem só vocês e tal, dividem o mundo assim sem convidar a gente? Não, tá errado isso. A gente não vai respeitar. Ou seja, meu irmão, os franceses, os holandeses e os ingleses não respeitavam. Eles não reconheciam e não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Eles falaram: não, a gente vai meter o bicho aí, cara. Para onde a gente quiser, a gente vai. Tá cagando pro negócio de Tratado de Tordesilhas, beleza? Se vocês olharem aqui, galera, olha só aqui, ó. Tá aqui o Tratado de Tordesilhas. Ele passa pegando aqui um pedaço do Brasil. Tá vendo esse pedaço do Brasil aqui? Então, o que acontecia, meu irmão? Para cá, para esse ponto para cá, para a esquerda era da Espanha e para cá, dessa linha para a direita era para Portugal. Ou seja, meu irmão, o Brasil ficava aqui para Portugal. Beleza? Aí o que é que a Inglaterra, a França e a Holanda vão falar? Não, meu irmão, não importa, a gente não vai reconhecer essa linha, a gente vai para onde a gente quiser. Beleza? Olha aqui, galera, Brasil, como a linha de Tordesilha cortava o Brasil. Beleza? Show? Pronto, meu irmão. Finalizamos então as expedições, beleza? Agora vamos para a economia do pau-brasil. Antes disso, tem alguns comentários aqui, bora dar uma olhada aqui. Já tinha 157 até nessa época. O negócio tá feio no Brasil desde o início. Exatamente, meu irmão. Brasil começando já errado, né, velho? Beleza, pessoal. Galera, chegou na economia, no tópico que eu acho que vocês precisam dar uma atenção. Por quê? Porque é bem famoso e sempre vai ter chance de cair na prova de vocês. Sempre. Que é a economia do pau-brasil. Galera, eu coloquei exatamente como está no edital. É assim que está lá. Eu não invento nada, meu irmão. Eu pego de lá e pôr aqui para vocês. Galera, só se vocês olharem aqui do lado, isso aqui é o pau-brasil. E o que você está observando? Indígenas, aqui, olha, com machado cortando o pau-brasil. Aqui, machado. Indígenas, derrubando o pau-brasil, beleza? Vamos já comentar daqui a pouco o trabalho indígena, ok? Para quem nunca viu, já viu um pau-brasil, Vitor? São quantos de história na ESA? Como assim? De questões? São 6. Galera, para quem nunca viu pau-brasil, aqui, ó, recente, bem, isso aqui, galera, uma árvore
de hoje em dia mesmo para vocês. Tá aqui, olha, pau-brasil, tá? Só para mostrar mesmo, tá? Isso não vai cair na prova assim. Aqui, ó, plantio de pau-brasil. Isso aqui é de agora, professor? Sim, sim. Pau-brasil, lá no Espírito Santo, beleza? Até uma reportagem do O Globo. E aqui, pessoal, a cor e aqui a maior característica do pau-brasil. Ele era vermelho. Por isso, Brasil, associado à brasa. Associação à brasa, vermelhinho aqui, tá? Não vai confundir com nada isso aqui, viu, pessoal? Ou seja, pessoal, isso aqui é uma madeira, um pau-brasil, e por dentro, dentro do pau-brasil, ele era avermelhado, tá? Beleza? Ok? Exatamente. Vermelho, perfeito. Por isso, brasa, Brasil, né? Vem de brasa, por causa de ele ser vermelho por dentro. Perfeito. E aqui a tora. Para quem nunca viu uma tora, tá aqui a tora, pessoal. Ou seja, era assim, galera, que os índios faziam também. Só que isso aqui é uma tora recente de pau-brasil, tá? Não é daquela época, não. Galera, só para vocês terem uma ideia, o pau-brasil, até hoje, ele ainda é bastante falado, né? Só para vocês verem aqui uma notícia do Globo, né? A agricultura ajuda o país a redescobrir o pau-brasil. Ou seja, o pau-brasil, pessoal, não é coisa só do passado, não. Olha aqui, ó, Dia do Pau-Brasil. Não sei se vocês sabiam disso, tem até o Dia do Pau-Brasil. Beleza? Pronto. Mas enfim, o que vai cair na prova de vocês é isto aqui. Talvez fosse. Bora lá. Mestre, já quebrei umas madeiras que era assim. Já, cara? Tá quebrando pau por aí, rapaz? Cuidado. Beleza, pessoal? Ei, meu irmão. Galera, preste bem atenção aqui, tá? No, no, no livro, está exatamente assim, no livro, trabalho indígena. Então, é isto que pode cair na prova de vocês. Preste bem atenção. O que que vai cair na prova de vocês? Primeira coisa, a etimologia da palavra pau-brasil. Ou seja, pode cair uma questão lá para ti, assim, como era que os indígenas, principalmente os tupi, chamavam para o pau-brasil? Galera, eles chamavam de dois jeitos, Arabutã ou Ibirapitanga. Eram estes dois nomes que os povos indígenas, principalmente os tupi, na língua tupi, era a referência à etimologia, ou seja, o nome do pau-brasil, beleza? Mas o que importa para vocês mesmo é isto aqui, velho. É isto aqui. O escambo. Professor, o que era o escambo? Acho que muitos de vocês sabem isso aqui, meu irmão. O que era o escambo, professor? Era uma troca feita entre os indígenas e os europeus. Como assim? Imagina só aqui que o Guilherme veio lá, o Guilherme é europeu. Aí o Guilherme chegou aqui no Brasil, no litoral, pô, eu quero pau e tal, eu tô aqui, enfim, beleza. Aí chega comigo que sou índio. Pô, índio, eu tô aqui querendo levar uns pau-brasil lá para vender. Beleza, bora fazer negócio então, bora. Aí o que era que o Guilherme, que é um europeu, fazia? Ele me entregava algumas coisas, como por exemplo, teçado, produtos de metal, teçado, faca, canivete, essas coisas, espelho. E eu, em troca, eu dava o pau-brasil para ele, beleza? Não só dava o pau-brasil. O que que eu fazia? Eu fazia a derrubada dessa madeira, eu fazia o corte dela, o transporte dela para colocar dentro das feitorias. Então, isso aqui era uma relação de trabalho, ou seja, uma relação entre o indígena e os europeus. Isso é o escambo. Pessoal, o sinônimo de escambo é troca, troca, beleza? Outra coisa importante, não esqueçam, galera, não esqueçam, as feitorias eram utilizadas para armazenar pau-brasil, principalmente. Por isso que a gente diz que a feitoria era como uma espécie de armazém, beleza? Então, derrubava, aqui tá aparecendo, galera, derrubada. O cara aqui com o indígena, isso aqui é o indígena, com o machado, e olha como já derrubou vários pau aqui, ó, beleza? Vários pau-brasil, tudo cortado aqui, beleza? Pronto, show. Mas eu vou mostrar para vocês mais coisas. Está aqui, galera. Isso aqui é uma pintura do Portinari retratando as três coisas que os índios faziam na extração, galera. Pessoal, por que o pau-brasil é extração? Porque eles não plantavam o pau-brasil, eles só derrubavam. Não é agricultura, entendeu? Então, aqui, o que era que os indígenas faziam? Eles derrubavam a árvore, cortavam ela em tora e transportavam. Dá para ver aqui, ó, isso aqui é uma tora. Estão transportando. Isso aqui é uma tora que está cortada. Aqui, esse indígena está cortando o pau-brasil, beleza? Aqui de novo, galera, olha aqui o corte do pau-brasil, beleza? Olha essa tora aí, tá vendo essa tora? E aqui fica mais claro para vocês, tá? Aqui está todo o processo aqui, pessoal. A derrubada, o corte e o transporte
para colocar nas feitorias. Tudo isso do pau-brasil. Aqui fica mais claro. Olha aqui os indígenas carregando, fazendo o transporte do pau-brasil. Beleza? Show. Tava assistindo aula de história. Pô, bacana, cara. Parabéns. Continua aí. Ok, pessoal? Deu para entender isso? Deu para entender o que é o escambo? Depois do escambo, qual é outra coisa que tu precisa saber para a prova? Que já caiu, inclusive, na prova. É um negócio chamado estanco. Pessoal, o que era estanco? Era o monopólio que Portugal exercia sobre o pau-brasil. Como assim, professor? Se tu quisesse vir aqui, meu irmão, naquela época, aqui no Brasil, para querer derrubar um pau para vender, tu não podia fazer isso. Tu tinha que pedir autorização da coroa portuguesa, ou seja, do rei de Portugal, ou do Estado português, ou de Portugal simplesmente. Ei, rei, eu posso vir aqui, derrubar essa madeira e tal, comercializar? Aí ela ia negociar com você. Então, o que é o monopólio? Galera, é o controle total sobre o pau-brasil, tanto da exploração, da derrubada, quanto da venda desse produto, que é o comércio. Beleza? E não esqueçam, meu irmão, Portugal não tinha condições, pessoal, de vir para cá para explorar o pau-brasil. Então, o que era que Portugal fazia? Portugal arrendava. Preste bem atenção nessa expressão, tá? Portugal arrendava a exploração do pau-brasil. Como assim? Imagina que eu sou o rei de Portugal, aí eu estou querendo vender o pau-brasil, né? Porque eu quero ganhar dinheiro. Só que eu não tenho condições. Aí eu chego aqui com o Guilherme e falo, Guilherme, é o seguinte, vou Vitor aqui. Vitor, cara, é o seguinte, bora fazer uma negociação aqui? Bora. Eu vou te autorizar para você derrubar e vender o pau-brasil por 5 anos. Então você vai lá e você pode derrubar e vender por 5 anos. É um contrato. Só que você tem que fazer o seguinte, meu irmão, preste bem atenção. Você vai ter que me entregar uma parte dos lucros disso. Então, se tu, sei lá, derrubou 10 toras, 1.000 toras, e tu ganhou 15 mil reais, tu tem que me dar uma parte desse dinheiro. Pessoal, isso é arrendamento do pau-brasil. É arrendar o pau-brasil. Beleza? Vocês conseguiram entender esse papo, meu irmão, de arrendamento? Vocês têm que lembrar, porque isso pode cair na prova de vocês. Beleza? O arrendamento. Mas o que já caiu mesmo foi o estanco. Não confunde. O estanco é o monopólio que a coroa exerce. Só a coroa portuguesa tem o direito de derrubar e comercializar o pau-brasil. Ou dela autorizar alguém a derrubar, ou seja, a explorar o pau-brasil, a extrair o pau-brasil e comercializar. Ela controla tudo. Ponto final. Beleza? Show de bola, meu irmão. Galera, quem governava nessa época da exploração do pau-brasil, quem governava a monarquia portuguesa, não esqueçam que Portugal era uma monarquia nessa época, era esse famoso aqui, rei Dom Manuel I, tá? Beleza? Professor, como é que se dava o comércio do pau-brasil? Comércio. Pergunta aqui, é nesse momento que começou a sonegar? Meu irmão, boa pergunta, velho. Boa pergunta. Com certeza os caras passavam a perna. Muito boa colocação aqui no chat aqui do pessoal do Meet, tá? Com certeza, os caras passavam a perna no rei de Portugal, com toda certeza. Bem lembrado, viu? Ok, meu irmão? Pessoal, comércio do pau-brasil. Como assim o comércio? A venda. Uma coisa é você extrair. O que é extrair? Derrubar o pau-brasil e para você... Para quê? Para vender. Como era que se dava, pessoal? Primeira coisa, presta bem atenção. Aí entra o que vocês estavam falando desde o começo. O pau-brasil servia para quê? Ele era um corante, portanto, ele era usado para tingir roupa, beleza? Ou seja, pegava uma camisa dessa aqui e dava uma cor a ela, beleza? Outra coisa que você não pode esquecer, está na bibliografia deste jeito. Era usado também, segundo os livros que estão no teu edital, para construir móveis. Como assim móveis? Sei lá, uma cama, sei lá, um guarda-roupa. Navios também, pessoal. Não esqueçam que nós estamos na época das grandes navegações. E não esqueçam, meu irmão, pouca gente sabe disso. Vocês sabem como era o nome dos comerciantes de pau-brasil? Brasileiros. Isso mesmo. Poxa, professor, sério isso? E como foi? Por que que hoje em dia não é mais assim? Mudou. Mas no começo, nessa época, nessa fase da exploração do pau-brasil, o nome dado para os comerciantes do pau-brasil, o pessoal que vendia o pau-brasil, era brasileiros. Beleza? Pelo menos nisso os caras acertaram. Ok, meu irmão? Deu para entender, pessoal? Tá tudo certo? Posso passar, né? Pessoal, aqui, lembra que nós estamos no século... Pessoal, não esqueça, nós estamos no século XVI. Século XVI você já tem tecido na Europa.
E esses tecidos precisam o quê? Como esse aqui, ó. Isso aqui é fabricação de tecido. O tecido precisa ser tingido. E aqui, pessoal, tá aqui o tingimento de roupa. Isso aqui é um tingimento, ou seja, vai dar cor ao tecido. Beleza? Show, meu irmão? E não te esqueçam que também o pau-brasil, como eu falei para vocês, servia para a construção de navios. Alguns navios eles eram construídos parcial ou, sei lá, alguma parte deles com o pau-brasil também. Beleza? Galera, e hoje não esqueçam que existem construção, que o pau-brasil é usado inclusive também para instrumentos musicais, como o violino, por exemplo. Isso aqui é uma notícia da Folha de São Paulo mostrando o seguinte: músicos defendem o uso do pau-brasil para fazer arcos de violino e violoncelo, tá vendo? Beleza? Ok? Pronto, pessoal, caminhando já para a nossa parte final, nós vamos falar agora da expedição do Martim Afonso de Souza. Ei, meu irmão, esta aqui é a primeira expedição colonizadora empreendida, feita pelos portugueses. Não esqueçam, já caiu na prova da ESA sobre o Martim Afonso de Souza. Não esqueçam disso. Está lá no edital, tal como eu mostrei para vocês. Bora então falar dessa expedição? Galera, para quem nunca viu o Martim Afonso de Souza, esse doidinho aqui, olha. O Martim Afonso de Souza, este carinha aqui. Beleza? Martim Afonso. Mas enfim, a gente não vai ficar olhando para a cara dele. Galera, preste bem atenção. Todo mundo presta atenção para cá. Vocês prestem atenção para isto aqui. Lembra que eu falei para vocês que até um certo momento Portugal não tinha colonizado ainda o Brasil? Por quê? Porque naquele momento, primeiro momento, Portugal não encontrou metal precioso. E naquele momento, nesse momento que não encontrou metal precioso no Brasil, o comércio com as Índias, lá com o Oriente, era mais lucrativo do que você ficar aqui no Brasil. Só que chega um certo momento que Portugal vai ter que colonizar o Brasil. O pessoal quer colonizar, é tomar conta do Brasil de verdade, beleza? É isso, é como se fosse assim, você tá ali paquerando com alguém, isso não é colonização. Agora, quando você começa a namorar, casar, e você coloniza de fato, você ocupa espaço de fato. Então, Portugal decidiu fazer aquilo que nós chamamos de colonização efetiva, ou seja, agora sim Portugal vai se interessar muito mais para o Brasil, vai deixar mais atenção para o Brasil, vai dedicar mais atenção para o Brasil, não vai deixar mais o Brasil no vácuo por muito tempo, beleza? Então, bora lá, meu irmão. Por que, então, o que levou Portugal, então, a ter essa mudança de atitude? Galera, a primeira coisa importante, o contrabando do pau-brasil. Então, meu irmão, os ingleses, franceses e principalmente, ingleses, holandeses e principalmente franceses vinham para cá para o Brasil, como eu já te falei, para pegar o pau-brasil. E qual era o problema disso? O problema disso é que Portugal estava perdendo um produto importante para o comércio. Primeiro motivo, então, foi esse. Segundo motivo, galera, lembra daquelas expedições guarda-costas que eu falei para vocês que tinha como finalidade expulsar os contrabandistas, os piratas do Brasil? Galera, não deu certo. Essas expedições que Portugal organizou, elas não conseguiram expulsar ingleses, franceses, ingleses, holandeses e franceses. Beleza? E aí, então, meu irmão, o que que acontecia? Como França, Inglaterra e Holanda estavam presentes no litoral do Brasil, explorando o pau-brasil, o que que Portugal começou a perceber? E, meu irmão, esses três países, Inglaterra, Holanda e França, eles podem invadir o Brasil. E aí a gente vai ficar chupando o dedo, a gente vai perder o Brasil. Beleza? Ou seja, meu irmão, medo das invasões estrangeiras, como está no livro de vocês. Então, foi por esses três motivos aqui que eu estou mostrando para vocês que Portugal falou: não, meu irmão, se a gente não ir de fato para o Brasil, não colonizar de fato, não ir para lá de fato para ocupar, para povoar o território, nós vamos perder o Brasil. Então, é necessário, é urgente a gente colonizar, então, o Brasil. Foi daí, então, que surgiu a primeira expedição para colonizar, de fato, o Brasil, por causa desses três motivos que eu mostrei para vocês. Show, pessoal? E aí a primeira expedição colonizadora foi organizada pelo foi comandada, desculpa, pelo Martim Afonso de Souza. Galera, não era brincadeira esse papo, não, dos corsários ingleses, franceses e holandeses estarem aqui no litoral do Brasil, não. O que você está vendo aqui, meu irmão, isso aqui é corsário francês aqui na costa do Brasil. Ou seja, meu irmão, se Portugal não se espertasse para colonizar de fato, o Brasil teria sido tomado pelos franceses, provavelmente. Ok?
Pronto, professor, então eu já sei por que que aconteceu a expedição colonizadora. Agora eu quero saber qual era o objetivo da expedição do Martim Afonso de Souza, especificamente. Qual era o objetivo dessa expedição? Primeiro objetivo, galera, já falei para vocês, mas bora reforçar: ocupar a terra. Pessoal, quando cair na prova de vocês, essa palavra ocupação, ela é sinônima de povoamento. Galera, é uma coisa meio simples. Pensa comigo. Imagina só aqui que o Guilherme ou o Vitor, eles invadiram o apartamento que eles moram aí perto. Sei lá, o apartamento, o prédio que eles invadiram lá. Invadiram hoje. Pô, invadiram e tal. Aí falaram, olha, isso aqui agora é meu. Só que eles só invadiram e foram embora. Falaram que era deles e foram embora. Aí, 10 anos depois, eles voltam lá. Ah, deixa eu olhar aquele apartamento lá que eu fui lá, invadi e falei que era meu. Quando chega lá, é quase certeza que alguém já está morando ali. Beleza? Por quê? Porque vocês não ocuparam. Então, o que é que você tem que fazer para colonizar? Ocupar o território, ocupar espaço, meu irmão. Você tem que povoar, colocar gente para morar ali. Então, essa era a finalidade, portanto, da expedição colonizadora do Martim Afonso de Souza. E também explorar, pessoal, economicamente o Brasil. Como assim explorar? Retirar as riquezas que tivessem aqui. Beleza? Primeiro objetivo. Segundo objetivo, professor, não esqueça, meu irmão, combater, deter o contrabando do pau-brasil. Não esqueçam que esses caras, os estrangeiros, continuavam aqui roubando, pirateando o pau-brasil. Terceiro motivo, pessoal, procurar metais preciosos. Não esqueçam, falei para vocês, a coroa portuguesa, ela era gata guerreira, meu irmão, ela não desistia. Ela não desistiu, ela falou, meu irmão, eu acho que tem ouro sim para ir para dentro do Brasil. Então, uma das finalidades da expedição do Martim era também procurar metais preciosos. E não esqueçam, outra finalidade era evitar as invasões. Como assim as invasões? Que eu estou falando para vocês. Não tem a presença de ingleses, holandeses e franceses aqui? Então estava prestes a ocorrer uma invasão do Brasil por esses países, como de fato eles vão fazer. Então o objetivo dessa expedição do Afonso de Souza era evitar, portanto, que essas invasões acontecessem. Então esses aqui são os objetivos que estão no livro de vocês e que se cobrarem na prova esse assunto, eles vão perguntar alguma coisa disto que eu botei para vocês, sem sombra de dúvidas. Beleza? Show, pessoal. Deu para entender? Pessoal, não esqueçam que esse papo de procurar metal precioso, isso vai ter muita onda para frente, meu irmão. Não esqueçam que esses carinhas aqui, os bandeirantes, vão sair, parece retardado, doido, procurando metal precioso no Brasil inteiro. Beleza? Esse cara aqui era um dos bandeirantes mais famosos que procurava ouro pelo Brasil inteiro. Mas lembrando que a coroa portuguesa vai organizar uma expedição específica para procurar ouro, chamado de entradas, tá? Que vamos trabalhar mais na frente com vocês. Ok? Pessoal, só para mostrar para vocês que era real essa invasão, a possibilidade de uma invasão estrangeira no Brasil, tá aqui, meu irmão. Vocês lembram das invasões holandesas em Pernambuco? Lembra que os holandeses invadiram Pernambuco? Não só Pernambuco, Bahia também, que inclusive já caiu na prova da ESA. Meu irmão, ou seja, era real, não era brincadeira. Beleza? Show? E aí, professor, já indo para o final, pessoal, aqui, para os finalmente, o que foi que o Martim Afonso de Souza realizou de fato? Porque ele veio para cá com a missão de fazer tudo aquilo que o senhor me falou, que tu me falou aí e tal. Mas o que de fato esse cara fez? Bora lá para o que ele fez de fato. Meu irmão, primeira coisa que ele fez, pessoal, ele fundou vilas. A primeira vila da história do Brasil. Tem alguém que é de São Paulo? Ele fundou no litoral de São Paulo a Vila de São Vicente. E no interior de São Paulo, ele fundou um povoado, que não era uma vila ainda, tá? Era um povoado chamado de Santo André, que hoje é um município. Não esqueça que São Vicente também hoje é um município de São Paulo. Mas naquela época ela era uma vila. Era uma vila. Ou seja, galera, ele conseguiu então realizar o que ele veio para fazer aqui, que era ocupar o território. Pessoal, como é que você faz para ocupar o território, para povoar? Você tem que criar vilas e cidades, basicamente, e povoados, ok? Outra coisa, meu irmão, ele prendeu, pessoal, vários piratas no litoral do Brasil, meteu o bicho nos caras. Era essa a finalidade dele. Piratas que estavam comercializando, contrabandeando o pau-brasil. Outra coisa, meu irmão, ele saiu procurando as riquezas também, principalmente metais preciosos, e não esqueçam, irei falar mais na frente para vocês, ele também fez doação de sesmarias. O que era sesmarias? Lotes de terra, tá?
Por enquanto, guarda só essa informação sobre Sesmaria. Eu vou explicar melhor para vocês na próxima aula sobre capitanias hereditárias. Então, ele conseguiu redistribuir alguns lotes de terra no Brasil, que vão virar latifúndios, tá? Beleza? Outra coisa importantíssima. Pessoal, o Martim Afonso de Souza, dizem alguns historiadores que ele foi o primeiro cara a plantar cana-de-açúcar no Brasil. Mas uma coisa, a gente sabe que ele foi pioneiro. Ele construiu o primeiro engenho de açúcar do Brasil. Então, meu irmão, isso aqui é muito importante. Isso aqui pode cair numa prova, por exemplo. Entre as realizações do Martim Afonso de Souza estão, pá, vai lá, sei lá, implantou o café no Brasil, não sei o quê, sei lá, foi a cana. Pode vir numa das opções lá. Então, cana-de-açúcar. Tanto é verdade que a partir daí, a cana-de-açúcar vai começar a ser explorada. Galera, isso aqui é um marco de uma terra que foi demarcada como Sesmaria, tá? Só para ilustrar para vocês mesmos. Lá na frente eu vou trabalhar melhor. Ok, pessoal? Ou seja, meu irmão, o Martim Afonso de Souza fez muita coisa do que ele veio para cá para fazer. Show? Deu para pegar essa ideia, meu irmão? Pessoal, tá fluindo para vocês aí? Dá um ok para mim aí, tá de boa? Vocês estão entendendo? Tá de boa? Querem fazer alguma pergunta? Tá fluindo tranquilamente, sem nenhuma dúvida, tá? Pode jogar aí para mim, tiver dúvida, tá? Vão colocando aí para mim. Galera, para quem não viu ainda, isto aqui é uma pintura. Já lotei 3 páginas de. Porra, beleza, Vitor. Se eu tiver meu Instagram lá, Vitor, dá uma marcada lá, viu? Coloca lá as anotações, marca lá. Para quem não sabe, tá bem aqui meu Instagram, olha. História.livre, tá? Tem esse aqui que é o Instagram específico do Sentinela. @sentinela1190. Beleza? Show, Vitor. Parabéns, Vitor. Tô gostando aí. Parabéns. Tá de parabéns, viu? Show de bola. Ei, meu irmão, isto aqui é um povoado. Isto aqui é uma vila. Tá vendo gente aqui? Gente, agora sim. Agora o território está sendo povoado. Beleza? A Vila de São Vicente, como eu falei para vocês, ela foi fundada, pessoal, pelo Martim Afonso de Souza em 1532. É a nossa primeira vila da nossa história, meu irmão. Isso aqui é importante, né? Vou seguir lá. Beleza, beleza, irmão? Tamo junto. E não te esquece, pessoal, isso aqui é Santo André da Borda do Campo. Santo André da Borda do Campo é hoje um município no interior de São Paulo. Foi um povoado também fundado pelo Martim Afonso de Souza. Beleza? E não te esquece que eu falei para vocês que o Martim Afonso de Souza, ele também ele plantou as primeiras canas de açúcar no Brasil e construiu o primeiro engenho. Galera, assunto, inclusive, que a gente vai abordar nas próximas aulas, que também já caiu na prova da ESA. A economia, na verdade, lá está escrito assim, a sociedade açucareira. Beleza, pessoal? Show? Meu irmão, deu para vocês entenderem. Gostaram, pessoal? Agora, para finalizar, vou resolver contigo 3 questões. Bem jogo rápido, a gente já finaliza e vocês estão liberados e liberadas para irem curtir o resto do feriado. Pessoal, deu para entender até agora, ficou de boa. O que eu fiz com vocês aqui? Eu mostrei na prática aqui a minha metodologia de ensino. Todo o meu jeito de ensinar, mostrei para vocês que eu sempre vou na bibliografia, sempre vou no edital, pego o tópico que está no edital, vou lá nos livros, retiro o que está no livro, não invento nada, não é qualquer aula, é uma aula para ESA de fato, 100% para ESA. Tudo o que está no livro de vocês e que vai cair na prova de vocês. Beleza? Show de bola. Feito isso, bora resolver então as questões, se prepare aí. A primeira questão nós já resolvemos, você lembra dessa questão? Olha aí, pessoal, só para recordar, para quem não estava aqui semana passada, olha a questão aqui da ESA 2014. A respeito das expedições marítimas portuguesas enviadas ao Brasil no período pré-colonizador, olha, Brasil pré-colonial, foram chamadas de expedições guarda-costas, empreendida entre 1516 e 1520. As missões comandadas por, ele pediu o comandante dessa expedição. Olha essa onda, velho. Vocês lembram dessa resposta aí? Vocês lembram qual foi a resposta? Vocês lembram? O Vitor já acertou, porra. Muito bem, galera. Letra C, olha. O Cristóvão Jacques. Olha como cai, galera. Desculpa, do jeito como eu trabalhei com vocês. Ah, beleza. Essa tá de boa. Agora bora para essa aqui. Bora ver se tu acerta esta aqui. Segunda questão aqui, pessoal. Já finalizando aqui a aula. ESA 2022, está recente, fresquinha ainda. Após as primeiras expedições enviadas da coroa portuguesa, de novo, tá?
perceberam que não seria possível obter aqui no Brasil lucros fáceis e imediatos. Olha só, pessoal, como ele retira do livro, da bibliografia. Por isso que eu trabalho sempre em cima dos livros aqui, ó. Beleza? Aí vem a pergunta: qual foi o principal motivo que levou os colonizadores portugueses a entenderem que a exploração da colônia da América do Sul não seria fácil? Isso aqui é meio complicado, aqui o negócio já começa a ficar meio pesado. Ou seja, o que é que o cara está perguntando? Lembra que eu falei para vocês que os portugueses chegam para cá e vão perceber que não seria fácil, não seria fácil obter lucros aqui, que eu falei para vocês depois da chegada dos portugueses? Então, por que, afinal de contas, é que os portugueses tiraram e chegaram a essa conclusão? Lá vai. Primeira, galera, foi incapacidade de utilizar a mão de obra indígena? Não, porque os índios utilizaram a mão de obra indígena. Lembra que a gente falou? Acabamos de falar para vocês que os portugueses usaram a mão de obra indígena no pau-brasil. Então, letra A, game over. Letra B de bola. Alto custo do cativo africano. Nesse momento aqui, galera, o cativo africano nem está sendo utilizado. Não te esquece que ele está falando, ele está se referindo aí ao Brasil pré-colonial. Olha a importância de você saber o período da história que você está estudando. Nesse momento do Brasil pré-colonial, não tem ainda cativo africano. Os africanos vão começar a chegar na fase do Brasil colonial de fato, depois da colonização efetiva. E letra C, ação econômica e militar de nações europeias que não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha. O que vocês acham? Essa letra C pode ser? Bora deixar aí, bora ver o que vocês vão me falar. Cadê aqui? Pô, eu pulei, cara. Acho que é pra cá. Olha, deixa eu ver aqui. Eu acabei pulando aqui. Deixa eu endireitar pra vocês aqui. Jogo rápido. Acho que eu pulei aqui. Pronto. Tava fazendo merda aqui. Agora sim. Já vai votar, pessoal. Bora lá. Aqui, letra A, letra B, letra C. Porra, eu tirei a letra D, cara. Eu acabei tirando, pessoal. Então a gente não vai resolver isso aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Foi isso mesmo. Bora para resolver essa próxima aqui, então. Porra, essa aqui que eu queria resolver, que era mais foda para resolver com vocês, mas enfim, é assim mesmo, acontece. Bora lá então, pessoal. Próxima questão. Bora resolver duas então. Já que não deu para resolver três, duas dá. Bora lá. Terceira questão, essa 2020, 2020 e 21. Olha só isso aqui. As primeiras atividades econômicas, olha só essa onda aqui, meu irmão. Essa aqui, se tu errar, tá foda, viu? As primeiras atividades econômicas na América Portuguesa, por parte do governo, concentraram-se na extração do pau-brasil, dentro do regime de... Então, a extração do pau-brasil se deu em qual regime? Pô, que bosta é essa? Aqui, galera. Qual foi o regime que deu? Qual foi desses regimes aqui que se deu a exploração do pau-brasil? Vai. Não vai confundir as bolas. Muito bem. Vitor já acertou. Galera, estanco. Lembra que era estanco? Era o monopólio que a coroa portuguesa exercia sobre a exploração do pau-brasil. Galera, olha como é que cai. Cai do jeito que eu ensinei para vocês. E é decoreba isso aqui mesmo. Tem que saber o que é estanco. Ou tu sabe o que é estanco, ou tu sabe o que é escama, ou tu não vai matar a questão, tu não vai acertar a questão. Beleza, pessoal? Meu irmão, então... Opa, só voltar aqui, sem pressas. Pronto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da aula demonstrativa para vocês. Trabalhei um assunto para vocês aí. Espero que tenham gostado. Vejam vejam como é meu jeito de ensinar, a minha metodologia e como imagina isso daí, galera. Todas as aulas estou tendo uma aula desse jeito. Não tem como você errar questões. Eu tenho certeza absoluta. Então é por esse motivo que nós vamos fazer agora, pessoal, uma promoção para vocês, para quem tiver interessado no meu curso Sentinela.
beleza? Vocês vão ter no link daí, no link lá no grupo. É no grupo, não é isso, Leonardo? Me ajuda aí, Leonardo. É no grupo, certo? No grupo, vocês vão ter, no grupo do WhatsApp, tá? Tem uma galera que, essa galera que está aqui, está no grupo do WhatsApp, uma parte deles, outros não vieram comparecer, mas tem um grupo, tem mais de, acho que uns 80, umas 80 pessoas. Então, a gente vai fazer para vocês uma promoção e a gente vai botar lá no grupo do WhatsApp. Quem estiver no grupo do WhatsApp, você vai ter acesso a essa promoção. Só para vocês que estavam lá, só para vocês, tá? E não esqueçam que é algo imediato, é para já. Ou vocês aproveitam, ou tu vai ter que adquirir depois por um valor mais alto. Beleza? Ok, pessoal. Galera, meu muito obrigado aqui pela presença de vocês. Eu sei que hoje é feriado, eu sei que muitos que estavam no grupo ali não deu para participar e vão ter acesso de outro jeito. Eu vou dar um jeito de disponibilizar esta aula também para quem não pôde assistir. Mas eu acho que eu não vou disponibilizar este meu material, o slide, tá? Eu acho que eu não vou disponibilizar tal como eu fiz na última aula, mas eu vou pensar aí. De qualquer maneira, muito obrigado e não esqueçam, galera, tem muita coisa pela frente aí, isso é só o começo do curso Sentinela. Tem muita coisa que vocês vão ver aí para frente comigo, caso vocês venham fazer parte desse projeto. Não esqueçam que esse projeto tem como ter aulas ao vivo, galera. Vão ser aulas ao vivo 2 vezes na semana, terça e no sábado, ou estou pensando se vai ser no domingo, mas até então é terça e sábado. As aulas vão ficar todas gravadas, vocês vão ter acesso a uma plataforma, tudo estruturado para vocês, sempre acompanhado com material de exercício. É algo realmente, pessoal, diferente, fora da curva, que vocês não vão encontrar pelo mercado aí fora. Beleza? Muito obrigado, pessoal, a todos. Tenham uma ótima noite. Aproveitem o resto do feriado e tamo junto, meu irmão. Valeu para vocês. Tamo junto, galera. É nóis. Valeu, Laura. Valeu, Vitor. Tamo junto. Guilherme, gostei da participação de vocês, viu? Tchau, pessoal. Obrigado. É nóis. Deixa eu encerrar aqui a, a nossa transmissão. Até a nossa aula número 3. Deixa eu ver aqui.